Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast Monobloco, de modo geral, número 34, com André Del Fuego, Mauro Damer. Vamos começar por André Del Fuego. Olá a todos. A gente está gravando aqui numa quinta-feira. Hoje é dia 29 de outubro e na próxima gravação já teremos um novo presidente americano, acho, né? Porque é terça-feira a eleição, deve levar uns dias e pode levar até mais, né? Mas a gente, enfim, eu senti nas últimas semanas um sopro, uma coisa que eu estava muito saudosa, né, desde 2015, e só que ele começou a derreter, né, a diferença entre os dois começou a derreter. E aí eu tô querendo me afastar um pouco dessa, eu tô tentando assim, o que eu posso fazer para me decepcionar menos com uma reeleição do Trump? Ao mesmo tempo, é o spoiler que a América e a Europa está dando para a gente. Primeiro, a eleição ultra severa polarizada. Se a gente acha que viveu uma eleição polarizada, eu acho que foi só um ensaio. E depois o retorno do vírus, que me parece que teve uma mutação na Espanha, e quem passou férias na Espanha foi para os outros países e levou. Não se sabe ainda se dá para colocar na conta essa ultra transmissibilidade pela mutação, ainda vai se saber, mas que é uma mutação é. Assim, das autoridades, a Merkel e o Macron, ficaram os dois, né, assustados com a multiplicação abrupta, coisa de 5 mil dia para 50 mil dia de contágio. Então, a gente tem spoilers, assim, são os capítulos estão passando na nossa frente. Eu vou meter a questão do Greenwald, que hoje pediu demissão do Intercept, e que eu acho que duas coisas me chamaram a atenção, né? Uma foi que ele logo começou a ser cancelado por um monte de gente que dizia que mas ele já também, ele foi responsável pela eleição do Bush e tal, e um monte de gente começou a criticar ele. E ao mesmo tempo ele caiu disparando, né? Disparando assim contra o próprio Intercept, dizendo que foi censurado e tal, né? E eu acho que isso daí são uma espécie de sintomas de uma América que está chegando ao fim, cara, que acabou a América do pós-guerra, a paz americana, né? Porque ele tem razão, eu acho, ao fazer uma crítica ao jornalismo e ao serviço que o jornalismo, principalmente o New York Times, faz para a CIA, para os interesses americanos e tal. E então ele tem razão nisso, ou seja, isso é visível dentro da América, o papel que o próprio jornalismo faz, né, assim, ao tentar favorecer os democratas, ao tentar manter um status quo que também, do qual o próprio Trump é um sintoma, apesar de ser republicano, é um sintoma de que nada para de pé mais ali, né? E aí eu acho também que é um sintoma de um capitalismo que entra em colapso, assim, pela falência moral do liberalismo, né? Que apoiou golpes, que apoiou, entendeu? Que tem um papel sujo, assim, por exemplo, a gente não viu até hoje o New York Times falar do golpe na Bolívia, a gente não vê a imprensa internacional tratar com devida racionalidade o papel que os Estados Unidos joga na América Latina, né? Então, assim, também quem é que vai segurar, entendeu? Quem é que vai manter esse castelo de cartas de pé quando ele está ruindo, né? Para a gente aqui no Brasil é uma tragédia, porque talvez o The Intercept Brasil tenha sido o único veículo que enfrentou essa situação, né? Que essa ascensão do fascismo aqui, dessa direita neoliberal e tal, foi do Intercept e foi também cancelado aqui logo no início por jornalistas e por uma parte da esquerda que ia dizer que ele jogava na mão da direita. Então, no fundo, tudo isso eu acho que é um cenário de sintomas de um colapso generalizado. A única notícia boa, eu acho, é que talvez as esquerdas se unam agora, entendeu? Porque não dá para enfrentar esse negócio, esse monstro individualmente, né? Não dá para querer assim ter um
alguém, um partido, uma razão, uma pessoa. Você tem que ter uma coalizão, né? Sabe que nessa linha, Mauro, concordo com a tua análise, só que a minha leitura daqui para o futuro na verdade, é o fortalecimento de um império, e aí eu concordo com o que você sempre fala, um império em decadência, né? Mas um império que ainda está muito ativo, consciente, né, da perda de espaço, de hegemonia, né? Leia-se aí China e a parceria com a Rússia, mas o que é muito assustador é o quanto o Biden é o candidato ideal, né, de uma elite americana. E é a nova elite americana, é a elite que realmente manda no mundo. Vale do Silício, sabe? Enfim, né, essa nova turma que se instala no século XXI. Então, você vê o quanto é interessante, né, você ter uma governabilidade conduzida pelos democratas nesse momento, em que claramente a permanência do império ela vai continuar totalmente sob controle, pelo menos de políticas, né, que mantenham o império americano funcionando. Então, quer dizer, esse pacto, né, de não falar mal do Biden, eu acho bem preocupante mesmo, sabe? Eu não acho esse um bom indício. E essas questões da América Latina aqui, pela repercussão, sabe, Andréa e Mauro, das pessoas, sabe, que ficaram contentes com o resultado da eleição da Bolívia, me parece que não está em pauta, sabe, um governo popular, sabe, de esquerda. Na verdade, vem uma administração bem ao encontro, sabe, das expectativas não liberais. Você vê o modo como o mundo recepcionou essas eleições, sabe, está de uma maneira muito tranquila, assim. Então, eu acho que ainda é um pouco cedo, sabe, para falar em alguma reação. Aqui no Brasil, me preocupou muito, assim, digamos assim, essa euforia, sabe, de que isso vai impactar aqui. Eu acho que isso não vai impactar aqui. Eu acho que essas eleições municipais, assim, vai ser uma derrota significativa para a esquerda. Como eu já disse no primeiro, de modo geral, agora do Monobloco, eu disse que em qualquer possibilidade, eu acho que o Bolsonaro, no curto prazo, vai ganhar, vai se beneficiar. E eu, sinceramente, acho... Hoje foi divulgado o encontro do Ciro Gomes com o Lula. Eu acho que foi tardiamente divulgado esse encontro, sabe? Porque a essa altura do campeonato me parece que eles podem ter selado uma espécie de paz, mas unificação em torno de um projeto, de uma proposta, isso não houve, senão teria sido tornado público. Então, o que eu estou lendo, assim, tirando fora todas as minhas expectativas em torno do Boulos aqui em São Paulo, eu imagino que, no quadro geral, o Partido dos Trabalhadores, sobretudo, vai perder muito espaço nessas eleições, sabe? E isso, de alguma forma, não é nada bom. E, para finalizar, o que eu achei que posso falar depois é essa coisa, né, do ministro do Meio Ambiente chamando o general de Maria vai com as outras, não, de Maria... Fofoca. Maria Fofoca, Mauro. E agora adjetivou o Rodrigo Maia. E deu essa desculpa descarada, que não foi ele que tuitou, foi alguém que invadiu a conta dele. É um sujeito covarde até nesse nível. Então você vê assim a tragédia que é. É uma coisa do comportamento russo que poderia ser brasileiro. Tem uma empresa de jatinhos que aluga o jato, sem sair, ele não toma voo, para as pessoas fazerem fotos. Então, elas têm 2 horas para fazer fotos, selfies, para colocar no Instagram, dentro do jatinho, com as janelinhas abertas, tomando uma champanhe. R$900, são $250, isso inclui um fotógrafo, e tem um bônus, quem quiser pagar mais, tem também um cabeleireiro, que tem maquiagem e cabelo. E isso faria um sucesso imenso aqui. Não sei se... Quando eu li a notícia, eu falei, gente, onde está isso? Será que está em Congonhas ou no Santos Dumont? Onde é que está essa empresa do jatinho, né? E quando eu vi que estava na Rússia, eu falei, bom, isso aqui em 2 minutos. E aí é fila, assim, para agendar isso, né? E é interessante a disforia, né? A disforia social das pessoas, né?
Estar num lugar e se achar simbolicamente em outro e tomar atitudes como se estivesse no outro. Não é uma bobagem esse exemplo da selfie alugando um jatinho para fazer, sem voar no jatinho. E acho que isso tem a ver com afetos e relações, e isso define uma coisa que a gente conversou aqui desde o começo aqui, o que faz um eleitor de classe média, média baixa, votar num presidente que defende os direitos de outra classe, não é? A disforia social, disforia cognitiva, eu não sei. Inclusive até a questão da imunidade, essa coisa de muitos, do negacionismo, né, que eu chamo de autoestima imunológica, também é uma disforia, né? E para onde vamos, assim, com um momento de psique mundial completamente abalada, né? Essa decapitação do professor em Paris e hoje, a degola da senhorinha, parece que não foi uma degola total, eu falei, bom, não foi uma degola total. Isso no meio de uma pandemia, no dia em que começa o lockdown parcial ali, né? Como fica mentes assim de uma população que não consegue prever. E isso foi um susto que eu acho que a gente vai digerir ainda, essa volta abrupta de uma transmissão muito voraz, mais rápida do que foi no começo, de desmanchar uma ideia de que estava descendo, estava apagando, estava conseguindo conciliar um pouco assim alguns motos, ok, mas uma economia andando, não é? Assim, as pessoas tentando achar um equilíbrio, se assentar, né? Começa a sentar nessa situação e ela dá um rebote. Esse negócio do jatinho aí me lembrou, não sei se vocês passaram ali na frente do Ibirapuera, eu estava passando de bicicleta desses dias e tinha uma fila de pessoas ali. E daí, quando eu olhei para cima, ali tem um andaime, não é um andaime, tipo uma grua gigante, assim, de, Sim. sei lá, 50 Guindaste. metros. Um guindaste gigante, 50 metros. E tem tipo um container lá em cima, onde as pessoas vão jantar lá em cima, cara. E daí eu disse, mas quem é que vai subir nesse troço para jantar lá em cima, cara? E as pessoas ficam assim, meio, não de penduradas, obviamente, mas elas ficam assim, à beira do precipício, né? Se divertindo, assim, comendo um rango, que obviamente deve ser uma bosta, né? Assim, não tem como alguém fazer um rango bom lá em cima, tal, né? Deve ser caro, tal. Então é uma loucura mesmo isso que a gente está vivendo. A gente não. Eu acho que em outros momentos da história, outras civilizações, outras culturas já viveram esse abismo, assim, com a civilização, com a própria civilização, entendeu? Assim, desde, eu acho que, enfim, na Babilônia já deve ter rolado isso quando alguém, entendeu, tentou regular aquilo lá, tá, enfim, né? Mas o início do século XX, com as guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra, eu acho que a ideia de Freud descrever o inconsciente, dizer que algo vinha de dentro, e daí as pessoas se atrapalharem, que começaram a ter medo disso, e aí vem aquela guerra horrível, né? A Primeira Guerra e a Segunda Guerra depois e tal. Então eu acho que a gente também não está assim, não é que a humanidade esteja vendo o pior da barbárie humana, né, da barbárie civilizatória. Os índios, quando viram os europeus chegando aqui, devem ter ficado absolutamente chocados, porque morriam e percebiam que aqueles caras estavam trazendo a morte, né? A morte, os vírus, as bactérias, né? A contaminação do ar, das águas, tá? Eu nunca te perguntei isso, Mauro. Você tem sangue indígena, não? Sim, tem sangue mapuche, Patagon, pelo tamanho das minhas mãos e dos meus pés, tu vê. Tem pés e mãos grandes, Patagões, né? E do sul do Chile, né? E tu daí sabe, Mauro? Não, mas eu sou bem misturado, né? Sim. Assim, né? Sim. Mas... Italiano, alemão, espanhol, inglês. Sim, Dahmer, né? Dahmer alemão, né? Não, mas é por parte de pai. Sim. Você sabe que outra coisa que me marcou muito essa semana, que está no nosso bairro, para quem não sabe, eu, Mauro e a André, nós somos vizinhos, nós moramos muito perto um dos outros aqui. Eu fui no Pão de Açúcar, que eu e a Morgana chamamos de farinha pura, em homenagem à farinha pura lá da Cobal do Rio de Janeiro, e aí deu um problema no meu cartão, André, a coisa mais maluca, e aí não estava passando, aí o cara tentou de novo,
pegou uma outra máquina, não passou, e o senhor que estava atrás de mim, que estava logo atrás de mim, que estava com uma boa distância, ele se irritou certamente, e o que ele fez? Ele se aproximou de mim, muito perto, assim, ficou colado em mim e tirou a máscara, e ficou respirando em cima de mim. Eu olhei para ele e me afastei, né? Imagina, se fosse um cara jovem, do meu tamanho, eu ia agir de outra forma, mas era um senhor, entende? Então, eu fiquei imaginando, depois falando com a gerente que veio e cobrou dele que colocasse a máscara, né? O quanto as pessoas, elas estão sem paciência, né, com tudo isso que está acontecendo, né? E ela me contou que várias pessoas tiram a máscara, principalmente as pessoas mais idosas. Elas entram no supermercado, olha só que insanidade. Elas entram no supermercado e no supermercado elas tiram a máscara, né? Então eu fiquei pensando um pouco nessa esteira que você fala, né, de civilização, né? O impacto tremendo que isso vai gerar no nosso comportamento, né? E de outro lado, só para fechar aqui, a gente faz girar mais um pouco, é essa trágica carta que foi veiculada no Correio Brasiliense, esse texto do general Rego Barros, dando um pitaco no presidente Bolsonaro, falando que o poder enebria, corrompe e destrói. Você vê que esses caras que são abandonados, né, dessa boquinha, assim, alguns saem dando alguma sinalização, né, de que a coisa não vai bem. E hoje a coisa que mais me tira o sono, de certa forma, vocês talvez achem isso um pouco estranho, é essa ocupação do governo federal. Tirar esses sujeitos de lá vai ser muito difícil, porque eles gostam, sabe, desse aumento salarial que eles estão ganhando. E eu fico imaginando que, independente do resultado, sabe, tem uma ocupação, sabe, de conhecimento, de rotina ali, sabe, que já está contaminado por esses sujeitos, né? Então, para onde vamos? Não sei se vocês viram que em algum lugar de Washington estão fazendo a proteção que costuma fazer no comércio para os furacões, mas pensando já no quebra-quebra pós-resultado. Uhum. Então, se espera um furacão pós-resultado, e acho que isso independe do resultado. Vocês acham que tipo de resultado pode causar um furacão maior? Eu acho que os dois partidos estão se preparando para conflitos civis e vai ser bem feio mesmo, sabe? Eu acho que vai dar mais problema se o Trump ganhar, sabe? Eu acho que vai ter setores ali que estão radicalizados assim contra o Trump, na defesa de valores civis, assim, que vai ficar claro para eles que o Trump vai tentar acabar com a América que a gente conhece mesmo, sabe? E daí eu acho que o Biden segura um pouco a onda. Vai ter aquela reação das milícias deles, mas essas milícias estão meio localizadas em alguns estados, e eu não tenho dúvida que o Biden vai botar o exército na rua, entendeu? Para poder enfrentar esses caras. Eu acho que o Biden é um pouco mais controla um pouco mais o Estado, né, americano. O Trump quer mais destruir mesmo, né? Mas eu acho que vai acabar de todo jeito, cara. Eu acho que não tem assim aquela América ali com os valores liberais que prometeu para os negros integração racial quando eles foram lutar na Segunda Guerra, que prometeu para as mulheres direitos quando ao longo do século XX, direitos iguais, salários iguais. Eu acho que aquela América liberal que se vendia democrata, mas que espalha ditaduras na América Latina, espalha corrupção na América Latina, espalha golpes por aqui, eu acho que vai ficar... Está muito evidente que ela não tem os fundamentos morais, né, para se sustentar. E aí eu acho que vai dar um rolo, mas eu acho que o furacão vai ser generalizado. Assim. Por exemplo, se o Trump perde, e aqui o Bolsonaro segue nessa desarticulação, perdendo apoio dentro da direita e tal, eu acho que vai ter setores que vão passar para a guerrilha, cara. Eu acho que vai ter setores que lá em Roraima já tem, né, um grupo lá bem suspeito, que se fala pouco, mas que matou uns policiais lá e tal, que
matou 2 policiais, emboscou uma patrulha de policiais, os que foram resgatar eles foram emboscados de novo. Se fala bem pouco disso, mas na verdade é um grupo armado que está lá aterrorizando, né? Então eu acho que por isso que eu acho que também tudo vai ficar meio estranho, assim, tem interesses ali da Bolívia, da oposição da Venezuela, que vão todos se armar, cara, aqui também. Você vê que, bom, o que eu sinto assim, no geral, é que a presença dos Estados Unidos vai crescer na América do Sul, sabe? E isso não me deixa muito otimista, sabe? Pode ser algum, Não, seja pelos democratas, pelos não, republicanos. eu não sei, eu vejo quase o contrário, Scott. Eu vejo assim, ó, que eles apostaram, teve uma aposta no neocolonialismo do Trump, ali do Pompeo, do Mike Pompeo, de se aliar a uma direita na Venezuela, e eles apostaram em tomar a Venezuela, e a Venezuela resistiu. Então, no fundo, a aposta deles era para um ano atrás, entendeu? Aí, agora, eu acho que eles estão... Eu acho que eles vão se desarticular, mas isso não é bom também, porque, no fundo, vai voltar aquela fase de guerrilhas aqui, guerrilha lá, grupos aqui paramilitares, tal, a situação no Rio, né? Então, esses caras que chegaram perto do poder, mas estão meio que agora vendo que o poder está implodindo embaixo deles, eles não vão se recolher, eles vão se esconder, mas aí eu não sei também qual é o papel do Exército Brasileiro aí. O papel do Exército Brasileiro é que ele bancava um pouco uma espécie de mão forte, né, para poder conter, mas aí eu não sei também o que vai acontecer. A gente teve um susto aí essa semana com o SUS, né, com esse estudo aí para reorganização com iniciativa privada aí das unidades básicas de saúde, e teve essa coisa dele revogar algumas horas depois, né? Mas bom, o cara é um banana. Bom, ainda bem, né? Que banana nesse momento, mas me parece mesmo um teste civil, né? De aprovação civil daquilo ali. E pelo menos na rede, se é que o Twitter, às vezes o mundo virou às vezes, né? O mundo é um Twitter. É aquele ambiente que se resolve tanta coisa, que se começa tanta coisa e tal, e aí a maioria das postagens eram contra, ou os bolsonaristas ficaram quietinhos e resolveram não falar nada a respeito disso, ou alguns, neste ponto, em algum ponto, inaugurou-se um ponto em que, não, aí não dá. Daí eu fui pro Telegram um pouquinho, olhando os grupos bolsonaristas, e não se falou um a respeito. Um nada, durante o dia todo. Hoje não fui, não viajei ao esgoto hoje. Faço isso de vez em quando, só antes eu fazia diariamente, agora menos. Mas então assim, e isso é um sinal, porque normalmente eles reagem com memes imediatos, assim, já colocando outra coisa, voltando, o Lula, não sei o quê, sempre, né? Ou algum outro candidato, agora atacando Boulos e tal, mas nem isso. Sabe, assim, nem essa resposta para desviar um pouco a atenção para isso, nada, assim, ficou um silêncio. Interessante. Eu acho que foi um teste mesmo, André, você tem razão, porque é tão descaradamente inconstitucional e sem apoio legal e político e social, que eu acho que foi um teste. Você vê que o ministro da Saúde ele está totalmente descartado aí nessa conjuntura, né? Foi encaminhado pelo Paulo Guedes, que é um cara totalmente desconectado da realidade, e para um presidente que é desconectado da realidade. Então, eu acho que eles não são pessoas burras, sabe? Eles têm plena noção de que, sabe, não ia colar. Eu acho que era uma espécie de teste para saber o quanto não ia colar. Não, tem um negócio que é esse domínio da comunicação, né, cara, que esses caras têm, que por um lado, assim, para quem gosta de comunicação é interessante, né, mas eles têm um domínio perfeito, assim, porque eles interditaram a mídia corporativa, assim, então a mídia corporativa está ali tentando vender espaço, tentando vender publicidade para eles, tá ali, né? Mas eles já estão lá na frente, né, cara, dialogando ali diretamente ali com uma base de apoio deles, tal. E onde esse negócio de que a verdade e a razão não precisam estar presentes na comunicação, não precisa, só
Subiu o dólar, fala do SUS, pronto, tu domina a agenda, entendeu? Então, é quase um jogo, né? Um jogo de gato e rato, assim, onde a gente é sempre o rato sendo devorado pelo gato, né? A gente está sempre correndo, tentando escapar. Tá? Eu só penso o seguinte, também é engraçado que, tentando trazer um pouco ali para a gente ali e tal, porque no fundo a gente não pode fazer nada, né? A gente pode opinar, pode ler e opinar, ler e opinar, ler e opinar. Então é uma loucura, assim, tal. Mas, de alguma forma, o campo das artes, né, o campo da reflexão, o campo da... A gente está habituado a fazer esse exercício e a gente trabalha com isso dentro de uma lógica liberal, de uma sociedade, de uma democracia liberal, né? Ou seja, nós somos todos autônomos, tal, estamos produzindo, tal, e tinha um mercado que se estruturava, né? Que a gente consegue... Mas desestruturou geral, né? Então, claro que as funções conseguem escrevendo livro, seguem pintando quadro, seguem fazendo música e tal, mas é como se a superestrutura já não achasse nada disso mais interessante ou necessário, né? Vocês sabem que uma coisa que me chamou muita atenção essa semana foi o Roda Viva com o João Santana. Na verdade, foi a coisa que mais me chamou a atenção, porque é o tipo de conversa, de série de declarações que acontecem, né? Porque ali se armou uma equipe de entrevistadores bastante adversa a ele. Mas foi interessante porque eu nunca prestei atenção, nunca escutei ele falando, né? Eu li as coisas que ele falava em jornal, revista, mas essa certa confusão, sabe, de como se perdeu, assim, sabe, muito se perdeu a noção do que seria um projeto, sabe, de revolução mesmo no país, sabe, de transformação da sociedade brasileira. As declarações que ele deu ali, ele é um sujeito muito inteligente, embora tenha me chamado muita atenção, sabe, essa estratégia dele de ficar, sabe, saindo pela tangente, assim, contornando as respostas, não enfrentando diretamente. É uma espécie de amostra, né, do quanto a gente ficou desconectado, assim, do que é um projeto, porque você precisa ganhar as eleições. Você apostou num modelo institucional de disputa eleitoral, institucionalizado, e a esquerda ficou presa, né, nessa máquina. E a fala dele foi muito nesse sentido. Foi um dos poucos roda-vivas que eu assisti nessa pandemia, que eu assisti. Quando terminou, eu fiquei meio abalado, assim, sabe, meio triste, assim, porque foi muito espelho do quanto a gente deixou passar uma oportunidade. Eu trabalhei com o João, tá? Trabalhei com ele durante 4 anos, tá? Eu trabalhei na eleição do Haddad, trabalhei na eleição da Dilma, numa, assim, em Padilha, tá? Então, basicamente aqui em São Paulo, né? Eu acho o João é um gênio, cara, da comunicação, tá? O João é um cara que tem uma sensibilidade assim bem especial, bem para o que acontece com o Brasil. É um cara que vem da música, vem da arte, da turma ali dos baianos ali. Eu achei legal a entrevista porque ele está voltando com aquela lucidez. É um cara muito lúcido, cara. Conhece a alma do povo brasileiro muito bem, assim, sabe? E eu achei legal que eu já sabia, já tinha visto as fotos dele, tal, que ele tinha já um tempo, mais de um ano, ele assumiu o look afro dele, todo tal. Então é um cara muito que conhece a alma do Brasil, cara. Se aprende muito com ele, assim, sabe? Agora, ele cantou uma bola ali que foi a união do Ciro Gomes com Lula ali e tal, né? Tudo isso aí se insere num negócio que é mais grave, que eu tenho chamado como a desconstrução do Brasil contemporâneo. Tá? A ideia de desconstruir a comunicação, o partido de esquerda, as indústrias que simbolizam o Brasil contemporâneo, tá? Que simbolizam todas essas conquistas que o Brasil teve nos últimos 30 anos, ou depois da Constituinte e tal, né? Incluindo o governo do FHC, e que passa pelo Lula tal, e se botar tudo no mesmo saco e se destruir, isso aí foi uma ordem unida, né, cara? Isso aí foi uma ordem unida que tirou esses caras, que se sabia onde estava a grana deles, que se sabia que o capitalismo faz caixa dois, que, né?
é uma coisa louca, porque a gente sabe que isso acontece, a gente sabe, que nem quando o Fernando Barros fala para ele assim, mas vem cá, como é que... E aí ele se vira para o Fernando Barros e diz assim, vem cá, todos os jornalistas trabalham em campanha, cara, e recebem fortunas, porque é assim que funciona, entendeu? E aí o Fernando Barros fica assim, não, mas como assim? E aí, porra, cara, eu conheço também, vi vários jornalistas ali, trabalhando ali, cara, entendeu? Então dá para saber, que não dá para um jornalista hoje que trabalhou na Folha, que trabalhou no Estadão, se dizer que não recebeu com caixa 2. Eu até posso falar isso com a consciência bem limpa, porque a primeira coisa que eu fiz quando me chamaram para trabalhar foi assim, eu vou dar nota, entendeu? E dei nota para ele sempre, cara, entendeu? Eu, obviamente, não fico falando, tal, não conto, mas eu acho que a tragédia é brasileira. O que a gente projetava ali o fim do Odebrecht, e a gente lamenta, enfim, tudo bem, teve rolo, tem caixa 2 e tal. Mas é uma indústria, cara. O capitalismo tem bens imateriais também. A sociedade brasileira tem problemas, mas o capitalismo, a sociedade, as coisas que o Brasil conquistou ao longo do século XX, não dá para colocar tudo no mesmo saco, cara. Tem bens imateriais ali que são importantes. E aí, na hora que foi patrolar o Brasil, a destruição do Brasil contemporâneo, entendeu? Vamos para uma rodada final? Ainda sobre comunicação, publicidade, marcas, subjetividade, símbolos e tal. Nessa coisa com o SUS, eu vi muitos tweets dizendo assim, bom, acho que agora é a hora de ir para a rua, botar um snorkel, 5.000 máscaras e vamos para a rua. E aí eu vi, mas aí depois me corrijam se esse é o nome certo, mas eu não sei se era Outubro Vermelho ou Novembro Vermelho, assim, um movimento para ir para as ruas. Digamos aqui que seja Novembro Vermelho. No que funcionaria o vermelho nesse novembro para levantar essa arquibancada agora? Eu estou colocando isso como uma dúvida mesmo, não é? Porque, de repente, você abre mão de símbolos e, puxa, qual é o prejuízo de abrir mão desses símbolos, né? O que posto isso que o Mauro dizendo aí, do João Santana, assim, o que ele faria? Ele daria esse nome para o movimento de rua nesse momento, Novembro Vermelho? Assim, dá um presente para o outro lado, assim, embrulhado, assim, dá um panetone de Natal para a direita. O que eles fazem é lidar com o senso comum, tá? Ou seja, entender o senso comum para tentar dialogar com isso e dali colocar, né, achar as brechas, assim. Ao contrário do que muita gente pensa que o marqueteiro inventa ali uma estratégia da cabeça dele e tal, na verdade eles estão sempre olhando ali um senso comum e vendo como que vai entrar um pouco assim, como colocar os discursos que vão fazer efeito ali, né? Eu acho que vai ter que ir para a rua. Eu não sei o que vai fazer as pessoas irem para a rua, ninguém sabe, né? É um negócio que é um rastilho de pólvora. Eu acho que a gente está mais... Carnaval. Só o carnaval para isso. Mas sabe que o carnaval é político também, né? Ou seja, a gente acha que não, mas o carnaval ele mobiliza ali uma energia muito forte. E cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu não sei se vocês... Bom, eu sou usuário do SUS e fui várias vezes e já fiz muita coisa com o SUS. Também, sou usuária de carteirinha, literalmente. Sim, sim. E quando a gente vai para o interior dos estados, dos municípios, a unidade básica de saúde é do SUS, cara. E tem várias que são super legais, cara. Assim, um atendimento que não existia antes, ter lá um postinho e tal. Claro que, por exemplo, tu vai para a periferia de São Paulo, não. Tá lá porque é muita gente e daí as prefeituras têm vários problemas, então não é tão legal. Mas tu vai logo para uma cidade aqui, Araraquara, Ribeirão, para Brotas, sei lá. O que garante mesmo é aquela estrutura ali do SUS, cara, que é por onde o paciente chega no sistema. Então é de uma vergonha tão grande esses caras falarem mal do SUS, cara, e não, sem ter nada para pôr, que é só porque a sociedade desconhece isso, assim, né? Que a excelência em medicina no Brasil é toda do SUS. Assim, o Hospital do Câncer é feito com dinheiro público de Barretos, né? O maior Hospital do Câncer, tal. Hospital de Clínicas aqui de São Paulo, onde eu volto e vou parar ali. Não, é fora. O tratamento deles não é um tratamento de luxo, não tem hotelaria ali, mas são profissionais altamente qualificados, cara, que se preocupam, que te tratam bem.
o equipamento, claro que não é uma sala, tarará, tu tá ali junto com um monte de gente, cara, mas eu já caí de moto, fui para lá, já caí de bicicleta, fui para lá, meu filho já sofreu uma vez um apendicite, foi para lá, tal. E, cara, tu sai dali, de dentro com aquelas botinhas Robocop, tendo feito tomografia, com um caderninho, assim, então, porra, é um negócio de louco, assim, essa tentativa dessa direita que fala mal do SUS, porque realmente não usam, cara, não sabem, assim, como é que funciona isso. A minha experiência com o SUS, pelo menos a última, que são muitas, né? Eu resolvi experimentar o dentista lá na unidade básica e tal. E daí eu tenho um bruxismo, né? Então isso racha os dentes, é uma loucura e tal. E o dentista, um cara muito envolvido com a UBS mesmo, ele falou: bom, eu acho que essa questão você vai resolver com meditação. E daí eu faço encontros semanais com pessoas do bairro que queiram conversar sobre isso, sobre técnicas meditativas, enfim. E daí eu comecei a participar das reuniões. Então era assim, a senhorinha do bairro que ficou viúva, uma DJ que tinha crises de ansiedade e tomava bola para dormir, uma menina muito tímida que tocava um instrumento musical, que morava no bairro e tal. Enfim, figuras assim completamente diversas. Eu me apaixonei por aquilo, porque é um lugar assim de para ouvir histórias, né? Perfeito. E era uma figura que, então, não se falava só sobre meditação, mas sobre as consequências políticas da meditação, não é? E isso para acabar, claro, defendendo o hospital, que é o Sorocabana, que tentam, enfim, que é um hospital que deveria ser reativado na Lapa e tal. E veio a pandemia. Eu estou esperando a pandemia acabar para voltar para o meu circuito UBS. Então, ela é uma... você não é só o atendimento ali. Se você vai se assentando ali, você descobre outras coisas que acontecem em torno daquilo ali. Assim, é mesmo uma comunidade com esse nome no sentido forte. Nós temos quase pouco mais de um mês, digamos assim, útil, né, até o final do ano, embora tudo tenha se perdido um pouco aí, mas nós temos uma eleição aqui no Brasil. E eu tenho certeza que vai morrer muita gente, sabe? E o poder do crime organizado, das milícias aí, vai ser a grande prova aí do quão importante eles são nesse cenário, não só do Rio de Janeiro, né, mas do Brasil inteiro, porque o financiamento das campanhas eleitorais pelo crime organizado, ele vai atingir uma proporção que ainda não se atingiu. E o impacto de tudo isso, eu estou bem curioso para saber. E então é bem incrível, né? Porque hoje esse debate geral ele nos possibilita colocar sob a lente as perspectivas imediatas, que são municipais, conjugadas com o que está acontecendo com os Estados Unidos. Se bem que em relação aos Estados Unidos, repito, não tenho dúvida nenhuma de que a tragédia para a América Latina vai continuar igual. Espero que não, mas não vejo assim a possibilidade de ser diferente. Pelo menos as políticas encaminhadas pelo Império continuarão as mesmas. Então é isso, minha cara e meu caro. Muito bom revê-los. Fechamos aqui o podcast número 34 e até a próxima.